Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o professor da Universidade Federal da Bahia, Leandro Collen. Professor, bem-vindo ao Bahia da Gente. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer todo meu. Professor, vamos iniciar nossa entrevista falando um pouco sobre sua trajetória, né? Você se formou no Rio Grande do Sul, mas fez mestrado e doutorado aqui no estado da Bahia. Por que você resolveu escolher a Bahia? Sim, na época que eu terminei o curso de jornalismo lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu quis continuar meus estudos, que na época eu pesquisava mídia, eleições e política e tal. E aí, na época, aqui era um polo de pesquisa nessa área importante na Faculdade de Comunicação. Ainda hoje existe, né? Pessoas que pesquisam comunicação e política na Faculdade de Comunicação. E eu vim para cá para estudar. E fiz o mestrado e doutorado nessa área na Facom, da UFBA. Você também lecionou, né? Eu tive o prazer de ser sua aluna há Sim. 10 anos É, e comecei também a me interessar por política na época que o senhor foi o nosso professor lá na faculdade, que era comunicação e e política, né? política, Por que exato. resolveu parar de estudar esse tema? Veja, as coisas que vão acontecendo na vida, né? As coisas vão mudando. Eu hoje não sou mais professor de jornalismo, não sou mais ligado à comunicação. Estou na UFBA, num instituto novo, recentemente criado pela UFBA, quer dizer, nem tão recentemente, há 7 anos atrás, que é um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, que é interdisciplinar, onde eu trabalho hoje num bacharelado interdisciplinar em Humanidades. Inclusive, serei o próximo coordenador desse BI agora. E então aí, ou seja, a vida foi também tomando outros rumos e eu acabei também entrando na minha área de pesquisa mais dos últimos anos, que é da área de sexualidade e gênero. Ah, mas tem um grupo de pesquisa na Universidade Federal Sim, que é cultura e sexualidade, sexualidade, né? o grupo Cultura e Sexualidade que eu coordeno, que eu criei em 2007, ainda na Faculdade de Comunicação, agora ele faz parte do IAC, esse instituto novo que eu falei, né? E nesse grupo nós pesquisamos essas relações entre sexualidade, gênero, cultura. Política está lá ainda também, inclusive, é um foco ainda, mas um pouco numa outra perspectiva, né? Quantas pessoas fazem parte desse grupo? Hoje, mais ou menos 25 pessoas, sua maioria mestrandos e doutorandos, do programa de pós-graduação, onde eu também dou aula na UFBA, que é o Pós-Cultura, em Cultura e Sociedade, o nome do programa. E também alunos dos BIs, alunos de outros cursos de graduação da UFBA, E como são escolhidos os temas para as pesquisas? a partir da demanda das próprias pessoas, né? Então, hoje nós temos, entre essas 25 pessoas, a gente tem gente estudando mais movimento social, política, de sexualidade e gênero, como eu, mas tem gente também pesquisando mais, assim, temas da educação, temas de cinema, de artes, né? Tem gente estudando o sistema prisional, por exemplo. Então, o É que bem nos diversificado, né? é diversificado. O que nos une é estudar cultura e sexualidade e gênero, né, de uma maneira geral. Mas aí as abordagens podem ser muito diferentes. Agora, recentemente o senhor lançou esse livro aqui, né? Que os outros sejam o normal. Tensões entre o movimento LGBT e o ativismo queer. 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 Quais são essas tensões e o que significa esse termo queer? Uhum. Veja, esse livro, que acabou de ser editado pela EDUFBA, ele é um resultado de uma pesquisa que eu fiz no meu pós-doutoramento, né, em 2003 e 2014. Esse é um livro que trata sobre o movimento LGBT e ativismo queer de 4 países: Portugal, Espanha, Chile e Argentina. Por que esses 4 países foram Esses 4 países, escolhidos? porque esses 4 países possuem algumas leis de respeito à diversidade sexual de gênero mais amplas do que as leis que nós temos no Brasil, né? E eu também queria pensar assim, porque muitas vezes assim sobre política sexual se pensa em países mais assim como Estados Unidos ou uma perspectiva mais ou de outros países da Europa, como França, Inglaterra e tal. E eu queria pensar mais uma perspectiva ibero-americana, né? Por isso esses países. Foram 35 ativistas que foram estudados, foi Sim, isso? 35 ativistas que foram entrevistados em Entrevistados. profundidade, Durante né? quanto tempo? Um ano que eu recorri a esses 4 países. Eu fiquei um ano circulando nesses 4 países e aí acompanhando atividades desses grupos, entrevistando, lendo bibliografias sobre esses grupos e tal.
Você acha que o Brasil está muito aquém em relação a esses países, em relação à legislação? Sim, com certeza, né? Por quê? Esses países eles possuem, nem todos, mas ou eles possuem, por exemplo, a lei de matrimônio civil igualitário que tramitou pelos congressos e não no nosso caso que foi, né, uma conquista via Supremo Tribunal Federal. Ou eles possuem outras leis de antidiscriminação, como eles chamam, né? Que aqui a gente chama assim, projetos de criminalização da homofobia e tal. Esses países possuem alguns marcos legais, assim, para falar em termos gerais, que protegem mais a cidadania LGBT das pessoas desses países. Professor, a cada hora um homossexual ele é agredido aqui no Brasil, né? Recentemente a gente teve um caso em 2012 de 2 irmãos gêmeos que estavam passeando De Camaçari, abraçados né? de Camaçari e isso os dois foram atacados por 8 homens, um chegou a morrer no local do crime. O que o senhor diz em relação a isso? Sobre esse preconceito que ainda existe, mesmo nos tempos Olha, atuais, esse no caso século é XXI. um caso muito, assim, marcante por várias razões. Uma delas é porque até onde a gente sabe, esses 2 irmãos, eles não eram homossexuais, né? Estavam abraçados, ou seja, manifestando um afeto pelo outro, né? E foram brutalmente agredidos e um deles, né, morreu, como você disse. Então, esse caso mostra que, no caso, a homofobia, ela não atinge apenas homossexuais. Ela pode atingir heterossexuais. E nós temos outros casos parecidos no Brasil também, por exemplo, de um pai que estava fazendo um afeto no filho, abraçado no filho, um filho já adolescente, e aí o pai teve a sua orelha decepada, né, por uma agressão, porque se imaginou ali que era uma relação homossexual. Então, assim, você aparentar ser homossexual, aparentar ser não heterossexual, você pode Entendi. ser, né, vítima de um preconceito que tem um caráter homofóbico, né? Por exemplo, se você usar uma roupa que é associada a um não homem, né, de verdade, entre aspas, ou até também uma não mulher de verdade, você pode ser brutalmente espancado na rua, né? Levar uma lâmpada na rua, assim, as pessoas não perguntam com quem você vai para a cama, né? As pessoas tomam essas ações em função do como você está se comportando, com que roupa você está, qual é os gestos que você tem, né? Qual é a cena, né? Não é necessariamente se sabe 100% com quem você se deita, né? Como diz aquela canção do Caetano, né? Então, é um comportamento que é associado que não deveria estar naquele corpo, né? Você está fazendo uma coisa que você não deveria fazer e, portanto, você sofre sanções violentas por causa disso. Eu li até um artigo do senhor falando de crianças que o senhor tirou dúvida, que algumas pessoas enviaram para o blog de vocês, falando que criança, que um homem ou um menininho que tem o interesse em vestir roupa de menina, brincar com brinquedos de meninas, e alguns pais levam para médico, para psicólogo e outros até para pastor, né? Alguns falam de curar. Como o Não, senhor vê isso? veja, esses Essa, casos aí essa tem que ser determinação? levado com muito cuidado, né? Primeiro, assim, o fato de uma criança brincar com um brinquedo que é tido como do gênero oposto ao seu, isso não quer dizer que essa criança será homossexual, ou que ela será transexual, ou que ela será bissexual, ou que até que ela será heterossexual. Ou seja, as suas identidades de gênero e as suas identidades sexuais não estão definidas nessa época, né? Entendi. Inclusive, as nossas próprias identidades de gênero e de sexualidade de nós próprios adultos podem mudar ao longo da vida, né? Então, imagina uma Entendi. criança que está descobrindo o mundo. Isso é uma coisa, né? Ou seja, mas nós também, aos 40, 50, 60 anos, podemos mudar as nossas identidades, né? Entendi. Isso acontece. Algumas pessoas, né, mudam as suas identidades ao longo da vida. Nem todo mundo faz isso. Algumas mudam. Então, pode acontecer. Né? É isso que eu estou dizendo. A outra coisa é a levar essas crianças e a patologizar esses comportamentos, né? Que é o que você perguntou, né? Ou seja, se o menino vai brincar de bola, nós não levamos para o psiquiatra. Nós não levamos para o pastor curar, né? Mas se o menino quer brincar de boneca, aí a sociedade, muitos pais levam, né? Então, o que eu pergunto é,
Por que que um brinquedo, um comportamento é tido como anormal, patológico ou até pecado, como é no caso, né, de algumas denominações religiosas, e outro é saudável, normal e tal, blá, 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 né? Então, eu sempre me pergunto sobre isso, eu boto essa pergunta na frente de qualquer coisa, né? Então, mas de qualquer maneira, o que, né, está fora do catálogo de doenças, a homossexualidade está fora do catálogo de doenças desde 75, mais ou menos. Mudou de país para país um pouco isso. Mas o Mundial, a Organização Mundial, tirou a homossexualidade, na época se chamava homossexualismo, por isso que nós não usamos mais essa palavra com o sufixo ismo, usamos homossexualidade, porque o ismo dava categoria de doença, né? E retirou, então nenhuma pessoa pode fazer qualquer tipo de prática que seja ligada com cura gay ou coisa do tipo. Isso é proibido pelos conselhos de medicina, de psicologia e de todo esse tipo. Quem faz isso, né, corre o risco de ter o seu registro de profissional cassado, né? Ninguém pode fazer isso. Mas hoje em dia você acha que ainda existe esse conceito? Não, é claro que nós vivemos uma herança desse período, né? Eu sempre digo assim, a gente luta com uma herança forte, primeiro de que associar ao pecado, né? A homossexualidade ao pecado. A outra herança é uma herança cultural de associar à doença, tanto é que muitas pessoas ainda acham que somos doentes, né? Então eu sempre até brinco assim, se eu sou doente eu deveria então ser aposentado compulsoriamente, né? E ficar em casa recebendo dinheiro público, porque eu sou professor universitário, então eu devia estar aposentado, né, por invalidez, né, se eu fosse doente, né? Sempre brinco um pouco com essa coisa, uma brincadeira séria, né? Mas nós vivemos, então, você não retira da mentalidade das pessoas o caráter de patologia ou de doença, né, ou de pecado, assim, num passe de mágica, né? Não, o fato de ter retirado do código de doenças não replica automaticamente que as pessoas vão deixar pensar que isso é doença, né? Então a mesma coisa, então é a mesma coisa, por exemplo, assim, se a gente criminalizar a homofobia a partir de amanhã, isso não quer dizer que a sociedade vai deixar de ser homofóbica depois disso, né? Assim como nós criminalizamos o racismo e o racismo continua aí, a gente vê toda hora, né, práticas racistas. A lei é importante, mas ela não tem esse poder automático, né, de mudar a cultura, né? Você acha que falta o quê? Conscientização da população? Falta, aí é uma coisa que eu tenho defendido muito, e o livro trata sobre isso também, falta, falando um pouco da realidade desses países, mas em diálogo com a nossa realidade, falta, na verdade, você ter políticas públicas, efetivas, que tenham um poder maior de transformação do campo da cultura. Entendi. Né? Por exemplo, quais são esses campos? O campo da própria cultura, das secretarias de cultura, do Ministério da Cultura, mas o campo da educação, fundamentalmente. Né? Você acha que é tímido ainda? Não, tímido ou inexistente, né? Já que você falou, inclusive aqui no nosso estado. Já que o senhor falou em relação até planos de educação, nós estamos com o Plano Nacional de Educação, Sim. que está sendo votado plano estadual e municipal em todo o estado, na verdade, nos 27. E uma das discussões é a respeito da identidade de gêneros. Em alguns estados tiraram até o termo identidade de gênero, Sim. porque alguns parlamentares religiosos, pastores, não concordam com esse termo. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Não, veja só, eu sou plenamente favorável que os planos nos planos estejam contemplados a discussão sobre identidades de gênero e sexualidades. Né? Os dois termos. Inclusive eu faço parte também do Conselho Estadual LGBT aqui da Bahia e nós temos, né, trabalhado nesse sentido para garantir que o plano da Bahia tenha contemplado políticas nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer. Veja, a escola se negar a tratar sobre isso, né, é um absurdo por várias razões, mas eu vou só elencar um. Porque a escola trata de gênero já. Né? Estando no plano ou não estando no plano, a escola é generificada, como a gente diz, em termos mais acadêmicos. O que é isso? A escola tem gênero. Mas como né? você disse? A escola tem gênero, porque ela, o material didático tem gênero. É papai, mamãe, filhinho.
né? Entendi. E aí dizem que tratar sobre diversidade, os opositores da causa dizem que nós estamos fazendo apologia à homossexualidade, ou até essa palavra que nós não usamos mais, que é homossexualismo, que é uma provocação dessas pessoas, a nós ativistas, né, e pesquisadores interessados nesse tema. O que a escola faz é apologia da heterossexualidade, o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque todo o material didático é pensado para a família nuclear burguesa, que é mamãe, papai e filhinho. Né? Você não tem outras configurações familiares, você não tem outras possibilidades de existência fora daquela matriz. Isso é apologia. Já é um Isso padrão, né? é apologia à heterossexualidade. Isso é heterossexualidade compulsória. Ou seja, você é obrigado a se encaixar num modelo, mesmo que você não se sinta pertencente àquele modelo ou não queira aquele ideal de vida. Né? Então, a escola ela está plenamente generificada. Não é retirando a identidade de gênero que a escola vai deixar de tratar de gênero. Ela já trata hoje. Só que trata só a partir de uma perspectiva. E tira as outras possibilidades. Expulsa as outras vidas da escola. Né? Quanto depoimento nós temos de pessoas LGBTs que abandonaram a escola porque não foi possível aquela vida ali dentro. Né? Então a escola historicamente fez isso, né, de expulsar uma série de pessoas diferentes, né? E ela aos poucos foi começando a agregar mais. Talvez as pessoas LGBTs sejam as últimas ainda que faltam ser mais agregadas, porque outras escolas, né, outras diferenças já foram mais agregadas, né? Outras diferenças, os marcadores de diferença, por exemplo, os pobres já estiveram muito mais fora da escola do que hoje. Né? O ensino está mais ou menos, queiramos ou não, né? Com todas as suas dificuldades, universalizado. Pessoas portadoras de necessidades especiais, deficientes físicos, né? Já estão mais agregados, com todas as dificuldades, é claro. Né? Mulheres já estiveram fora das escolas, já estão, né, mais incorporadas. Né? Temáticas de questões raciais e étnicas estão mais presentes na escola. Ou seja, da luta desses movimentos sociais todos, historicamente falando. Né? E a questão LGBT esbarra nesses preconceitos ainda que precisam ser vencidos. Né? Agora, eu vi uma entrevista do senhor, o senhor falando na questão LGBT, que gostaria que o termo fosse com 3T. Por quê? Veja, no Brasil, o movimento social usa a sigla LGBT, lésbicas, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E usa um T e desmembra entre 3. Se você pegar outras realidades de outros lugares, outros países e tal, às vezes tem 3 T's, às vezes tem um I de intersex, que não tem no Brasil. Né? Enfim, pode ter o A de assexuais. Então, a sigla não para de crescer. Né? O movimento social brasileiro usa LGBT. E eu, em geral, também uso. Mas, assim, o que algumas pessoas do ativismo trans, travesti, transexual, transgênero têm defendido de marcar a diferença entre a experiência de vida de uma pessoa travesti e uma pessoa transexual. São identidades diferentes, né? São diferentes de identidades, são pessoas que se identificam de maneiras diferenciadas, reivindicam para si determinadas identidades que não se veem contempladas. Mas, professor, qual a diferença? Eu sempre digo que para saber da diferença entre travesti e transexual, pergunte para a pessoa. Né? Ele que se identifica. Eu não sou uma pessoa travesti nem transexual, então é difícil de eu falar da experiência de vida de outras pessoas. Mas assim, ao fim e a cabo é isso, é a autoidentificação. Né? Porque uma vez as pessoas diziam assim, né? A travesti não quer fazer a cirurgia de mudança de sexo, como é, né, lida assim pelas pessoas em geral. E a pessoa transexual quer. Errado. Eu conheço várias pessoas transexuais que não querem fazer nenhuma grande cirurgia. Elas fazem as mudanças para tornar o seu corpo mais habitável dentro do gênero que elas desejam, que é uma coisa que em algum nível, às vezes mais precariamente ou menos precariamente, que as travestis também fazem. Entendeu? Então, ou seja, tomar hormônios, retirar ou implantar mamas, né? Essas coisas, né? Deixar o cabelo crescer ou não deixar, enfim, essas coisas. Então, isso é uma questão de identidade, como eu me identifico. Né? Então, se você quer saber se uma pessoa é travesti ou transexual, pergunte a ela. Qual é a sua identidade? Como é que você prefere ser identificada?
Porque toda vez que eu, Leandro, ou você, Fernanda, querer impor uma identidade ao outro ou à outra, você está cometendo um ato de violência, né? Porque você está querendo Entendi. impor, né? Então, qual é um princípio básico do respeito à diversidade? Que a pessoa se auto-identifique. Eu me sinto homem, eu me sinto mulher, eu me sinto heterossexual, eu me sinto homossexual, né? Eu quero ser identificado ou identificada dessa maneira. Se nós tivéssemos esse princípio básico respeitado, a gente viveria numa sociedade muito mais, né, muito mais igualitária, muito mais respeitosa a essas diferenças todas. Professor, em relação à parada gay, a parada gay tem sido muito questionada. Alguns dizem até que virou uma festa carnavalesca, perdendo suas funções. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Veja, eu acho que as paradas precisam ser repensadas e, inclusive no caso da de Salvador, repensar inclusive o seu nome, que chama-se Parada Gay, né? E não Parada LGBT, por exemplo, ou Parada pela Livre Expressão Sexual. Então, quando você escolhe o gay, você está priorizando uma sigla do LGBT, uma identidade, por exemplo, e as outras estão invisibilizadas. Isso eu acho que é um problema. Mas acho que as paradas precisam, sejam elas quais nomes elas tenham, elas precisam ser repensadas, porque elas acho que cumpriram um papel importante, que é dar visibilidade, né, à temática. Isso é inegável que elas deram, né? Só que acompanhado dessa visibilidade é preciso qualificar o debate sobre a temática. E eu acho que isso as paradas, não só aqui, a de Salvador, acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. As paradas, elas estão tendo dificuldade de ampliar e qualificar o debate acompanhado da parada, né? A crítica que eu não concordo é o fato de que ela virou uma festa. Festa pode ser política também, né? O fato de você fazer uma festa não quer dizer que isso não tenha política. Você pode, sabe, qualificar que política é só aquele debate racional de ideias. Isso é uma visão muito estreita de política, né? Que nem no próprio parlamento a gente vê, da maneira como a gente gostaria de ver, né? Pelo menos, essa coisa idealizada da política, né? Você pode fazer uma coisa muito festiva e ser muito política, né? O que tem que encontrar, né, um pouco é esse mecanismo que garanta a diversão, que garanta o aspecto festivo, porque a comunidade LGBT eu acho que está marcada por essa festa também, eu acho que isso é uma coisa positiva, eu não acho negativa, né? Apesar de todas as adversidades, ir para a rua festejar a sua existência, isso é um ato político importantíssimo, né? Então, me parece que as paradas nós deveríamos parar para pensar e repensar elas coletivamente, de uma maneira muito horizontal, muito democrática, né? Outra crítica também que teve em relação à parada foi a respeito da violência, que eles questionaram, saiu em vários sites, que teve muita briga dentro da própria parada. Qual a opinião do senhor em relação acho que a violência, nós sabemos disso, ela está atingindo todas as esferas e todos os lugares da cidade, do país. Acho que é uma coisa endêmica, né? Que é muito grave que está acontecendo. Agora, a violência também, ela pode ser potencializada através de uma certa forma de organização, ou de falta de organização, ou de falta de policiamento, né? Ou falta de um policiamento mais inteligente, né? Então, acho que um certo nível de violência sempre vai ter, porque é um conglomerado, né, muito grande de gente e vai ter. Agora, tem que atacar ela, né, e pensar mecanismos de amenizá-la ou de impedi-la, né? Então, acho que mais é isso. Uma amiga minha mora no Campo Grande e estava passando para estacionar o carro dela, estacionou em outro prédio, que não tem vaga no prédio que ela mora, e ela disse que quando passou foi assaltada, né? Mas não foi pelas pessoas que estavam fazendo parte do movimento. Outras pessoas. Ela disse que quando foi dar queixa, que ela ficou horrorizada com a quantidade. a quantidade de pessoas, de homossexuais que foram agredidos lá. Pois é, isso é um problema muito sério, né? Ela disse que falou, eu acho que é uma fiquei grande... horrorizada. eu já tive amigos e amigas também já agredidos na parada.
E acho que isso causa na subjetividade dessa pessoa, isso causa um efeito muito cruel, né? Porque, por exemplo, assim, eu vou para a rua no dia que é para ser o meu dia, digamos assim, né? Entre aspas, e aí chego lá para reivindicar meus direitos, para me dar a visibilidade à causa, né? Para dizer assim, aqui, olha, sociedade, eu existo, estou aqui, quero, né? E aí nesse momento eu vou e sou agredido, sou agredida, sabe? Isso causa um impacto, né, brutal na pessoa, assim, porque, O né, trauma, né? é em dobro o impacto do que você ser agredido fora da parada, né, digamos assim, porque é aquele momento que não poderia acontecer isso, né? Que é um momento de como se fosse confraternização, É, né? exatamente. Professor, em entrevista em relação a Silas Malafaia, né? Ele deu entrevista em Marília Gabriela e defendeu que não existe um componente genético para determinar a homossexualidade e que, por isso, a orientação sexual homossexual seria um comportamento. Qual a opinião do senhor em relação a Veja, eu isso? escrevi um texto sobre isso, porque tem pessoas ligadas à genética, geneticistas, né, que escrevem textos dizendo que existe, que a ciência já teria descoberto um componente genético da homossexualidade. Eu li todos esses artigos e esses artigos não são conclusivos. Não são conclusivos. Então, não há uma conclusão da ciência sobre se a homossexualidade tem uma causa genética. Há estudos sendo feitos, mas eles não são conclusivos, para a gente generalizar para todo mundo, né? Então, nesse sentido, o Malafaia tem razão. Só que ele usa isso de uma maneira cruel, para dizer assim, então, vocês não merecem direitos, né? Se não é genético, então vocês não merecem direitos. Ou se não é genético, é um comportamento, então isso pode ser modificado. Aí é o problema do Silas Malafaia, né? Aí ele usa isso ao seu bel prazer para querer que todo mundo seja igual a ele, né? Então, aí que entra o componente que gera toda a polêmica, né? Que é o seguinte, a ciência não descobriu ainda um gene gay. Agora, eu sempre me pergunto duas coisas, mas a ciência não se preocupou em estudar qual é o gene da heterossexualidade. Por que só é preciso, necessário fazer uma pesquisa para saber se a pessoa é gay? O que levou ela a ser gay? E não nos perguntamos por que as pessoas são heterossexuais. Então, porque uma identidade sexual é marcada, que precisa ser investigada, e a outra não. Né? Eu tenho várias perguntas para fazer. Por que as pessoas são heterossexuais? Mas né? há muitas pesquisas em relação a isso? Não há. A ciência não se interessa em estudar isso. Não é um dado tolo, isso é um dado político. Né? Entendi. Isso é um dado político. A outra coisa é, a ciência não descobriu um gene gay, mas o conhecimento científico do campo das humanidades, digamos assim, de uma maneira mais geral, já nos ofereceu muitas respostas de como nós nos identificamos ao longo da vida. Né? E eu não falo nem apenas sobre os saberes psi, eu falo da questão das humanidades mesmo. Assim. Existem zilhões de trabalhos falando sobre como nós nos identificamos, seja como homens, seja como mulheres, seja como torcedores do Bahia ou do Vitória, né? Ou porque gostamos de preto ou de rosa. São processos identificatórios. Né? E nós não conseguimos encontrar uma resposta única para qualquer processo identificatório. Seja o processo mais complexo ou mais simples. É uma série de fatores que vão acontecendo na nossa vida que fazem com que eu me torne Leandro ou me torne Fernanda. Né? Nós vamos nos construindo ao longo da nossa vida, na nossa existência. Né? A partir das nossas experiências no mundo, né? De como nós fomos criados pelos nossos pais e mães, quando os temos, né? Nem todo mundo os tem. Né? Enfim, processos complexos identificatórios que vão passando, que não são necessariamente determinados por nenhuma pessoa. Né? Porque as pessoas têm essa fixação. Aconteceu tal coisa na vida da fulana, então ele vai ser de tal maneira. Não, pode ser que seja assim, pode ser que não. Porque a maneira como cada um de nós lida com a vida é diferente. Né? Eu posso passar, por exemplo, por uma situação muito traumática na vida. Outra pessoa passar por uma situação muito similar
né? E eu ler essas situações, eu De forma enfrentar ela de maneira muito diferente. Por exemplo, a perda de um pai, né? O meu irmão pode lidar com isso de uma maneira muito diferente do que como eu lido, entendeu? Então, isso são maneiras como nós enfrentamos a vida que são muito singulares, não dá para homogeneizar. E cada um Isso é é feliz de um assim. jeito, né, professor? Né? Claro que tem Cada um é modelos, né? feliz de Tem um modelos de jeito. comportamento que são mais comuns, mas ao fim e a cabo a gente vai, né, lendo a vida de uma maneira muito particular. Professor, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente teria aqui vários temas a ser tratado, né? Em Sim, relação sim. também até à adoção Sim. de crianças por casais homossexuais, mas a gente deixa para Uma próxima. uma próxima Tá certo. oportunidade. Eu que agradeço muito. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e falar que a gente também sente falta de sua presença como pesquisador em comunicação e política. Tá bom. Mas muito obrigada, professor. Obrigado a você. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.